Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A religião como saber ético. Qual a proposta ética nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil? No programa de hoje eu converso com o professor Matheus Oliveira Souza, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele veio falar sobre religião e ética nas diretrizes gerais da CNBB. Seja bem-vindo, Matheus. Prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado pelo convite e é isso aí. Que bom. Olha, você pode acompanhar o Religare também pelo YouTube. Basta procurar pelo canal Religare Conhecimento e Religião. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Matheus, você fez essa pesquisa no seu mestrado em Ciência da Religião sobre a questão do discurso ético, não é? Perspectiva ética nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Como é que você conseguiu, né, fazer um mapeamento, né, de mais de 40 anos de diretrizes, né? Como é que foi o percurso desse seu trabalho? A CNBB ela se pronuncia por diversos documentos, entre eles as diretrizes. As diretrizes elas são como eu posso dizer, o farol que ilumina os outros documentos. Inclusive há uma passagem que elas dizem isso, que é a lente através da qual a CNBB se pronuncia de maneira mais precípua. Sim. Assim eu imaginei, olha, como eu vou fazer para poder... realmente são 40 anos, mas como são somente 11 documentos, eu já comecei a diminuir. Depois eu pensei, a recortar, né, o trabalho. Depois eu pensei, não dá para falar de tudo, porque ele tem liturgia, tem teologia, tem filosofia e mais um monte de matérias. A sua formação de base é filosofia? Filosofia, eu sou filósofo e terminando agora o direito. Então eu pensei, e se eu trabalhasse a ética, que é alguma coisa extremamente atual, contemporânea, estamos numa crise ética, então tem uma certa relevância, e ligasse isso com a religião, já que a religião é também um saber ético. E aí então eu tentei ler quais eram as referências éticas e as propostas éticas dos textos. Eu recortei bastante. Sim, Ainda sim. tem muita coisa para ver nos textos. Não, seu trabalho ficou muito interessante e você teve que, inclusive, estudar a história da CNBB, ali os começos, né, da conferência. Fala um pouco para nós desse momento, como é que surge a CNBB? Pois é, a CNBB ela surge no movimento de uma teologia da colegialidade. Para a Igreja Católica, colegialidade é quando os bispos se entendem como irmãos de um colégio, de um grupo, e não apenas como cada diocese, cada prelado como sozinho. Mesmo o Papa, ele está dentro de um colégio, né? de iguais que se amam e que juntos trabalham. Então, essa teoria já estava sendo bem trabalhada antes do Concílio Vaticano II. Lembramos que a CNBB nasceu em 52. E o Concílio Vaticano II, mais de uma década depois. Termina em 65, não é? Isso. Então já havia essa teoria da colegialidade que estava girando no mundo católico. E por causa dessa teoria, mais ou menos na década de 50, começaram a nascer várias conferências nacionais de bispos aqui na América Latina. Aqui no Brasil, em especial, contou muito para o nascimento a Ação Católica. A Ação Católica foi um movimento que nasceu na França, foi trazido para a experiência brasileira e contou com pessoas como, por exemplo, Dom Helder Câmara. Ele teve um papel importante, né, no surgimento da CNBB. Foi. Inclusive, ele era de frente da Ação Católica e depois ficou também como na frente dos bispos, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O interessante é que os bispos tiveram, na Ação Católica, a primeira experiência real, concreta, de colegialidade, porque antes os bispos do Brasil viviam sob padroado, que era um regime que tolhia um pouco da liberdade deles e dava a decisão para o império, né? para os reis do Brasil. É a República que interrompe, né, esse processo. Ainda bem. Porque aí então a Igreja pôde se reorganizar de uma outra forma. A Ação Católica ajuda a entender a visão dos leigos e a colegialidade. Aí ficou fácil. E como tudo já estava se levando para o Concílio Vaticano II, esse ambiente fez com que a CNBB nascesse. Sim, e o pós-Vaticano II, né? Então,
começa lá na década de 50, o Concílio Vaticano II, ali, então, a segunda metade dos anos 60, do século passado, do século XX, como é que o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, ele promoveu Promoveu muito porque... alguma mudança, né, na conferência, incentivou? Eu não sei se eu diria mudança, mas eu acho que eu diria, ele deu firmeza para a conferência. Aquela realidade que já vinha mais de 10 anos existindo, né, que era a conferência, a SNBB, ela ganhou uma maior relevância, porque se diz muito nos documentos como Lumen Gentium, o Christus Dominus, etc., sobre a figura e o papel central do bispo na igreja, ao mesmo tempo que fala da participação do leigo. Então, ficou muito bom para a CNBB ter um respaldo que seja externo à sua ação. Lembrando que a CNBB não trabalha como um órgão despótico. Não é que a CNBB manda de cima para baixo e as dioceses obedecem como ovelhas. Há um sentido muito grande de participação e comunhão. E essa teologia da participação e comunhão veio justamente dos nossos padres do Vaticano, conciliares. Sim. Olha, nessa temática aí de diretrizes, né? Desde o início da CNBB se falava em diretrizes, era um outro modelo, não é? Como é que a CNBB se expressava? Na verdade, eu gosto de dizer que as diretrizes e a conferência elas se implicam mutuamente. Sei. Elas são um resultado normal, natural da CNBB, porque a CNBB não trabalhava antes com diretrizes. Ela teve uma coisa parecida com o plano de emergência, depois ela fez o plano de pastoral de conjunto, o PPC, e depois ela faz a primeira diretriz em 78. Então ela leva quase 20 anos, mais de 10 anos, 18 anos talvez, para lançar a primeira diretriz. Houve então um caminho, uma tomada de consciência bem devagar, em que a CNBB foi entendendo quais eram os melhores caminhos. Ela lança primeiro o plano de emergência, depois o plano de pastoral de conjunto, e ela retoma a primeira diretriz, 78, em cima do plano de pastoral de conjunto, que também já havia pego o seu projeto em cima do plano de emergência. Você fala no seu trabalho que uma maneira de compreender o que é a Igreja Católica no Brasil é através da conferência e desses documentos, né, das diretrizes da ação pastoral. Eu vi que você organizou esse conjunto de diretrizes, esse conjunto de documentos em 3 blocos. Uhum. Né? O que é que te levou a organizar os documentos dessa forma e quais são esses 3 blocos? Realmente as diretrizes são o modo de entender a CNBB. Tanto é assim que essa divisão não é minha, é da própria CNBB. Eu não sei se ela foi muito consciente ao fazer isso. Enfim, entender a mente de alguém que escreve é difícil. Mas E ainda mais se trata de um colegiado escrevendo, né? Não tem um autor, né? Pois é, tudo votado, né? As diretrizes nascem numa votação em cada assembleia de cada 3 ou 4 anos. Pois bem, vou retomar a pergunta. Tem 2 textos, um que é a reedição de 2004 do PPC, do Plano de Pastoral de Conjunto, e uma introdução, se não me engano, de 98, em que a CNBB mesmo diz que há 3 fases. Ah, sim. Você então replica esse entendimento, o critério não é meu, né? o critério é deles mesmos. Okay. E eles dizem o seguinte critério, que o primeiro grupo de diretrizes, ela está embasada no PPC, Plano de Pastoral de Conjunto. E versa sobre algum tipo de assunto, por exemplo? Muitos assuntos. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. O segundo é porque eles mudaram a técnica. Quando eles mudam a técnica de organização das diretrizes, que é em cima de 4 exigências, eles começam uma segunda fase. E a terceira fase, ela começa depois de Aparecida. A conferência né? do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em Aparecida em 2007. E é tão claro isso, que é realmente um terceiro grupo, que deveriam lançar a edição de 2007, obviamente em 2007, mas deixaram para 2008, dada a conferência. Estava programada para sair em 2007, mas saiu em 2008 porque eles queriam retomar, primeiro ver o que aconteceu na conferência, para depois aplicar isso nas últimas 3, que portanto, fundam o terceiro grupo.
Entendo. Mas sobre o que você perguntou, Flávio, as diretrizes versam sobre muitas coisas. Então a gente podia, já que são muitos assuntos, a gente podia deixar para o segundo bloco, que Claro. a gente tem mais tempo para desenvolver. Certo. Tá bem? Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Religare. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor Matheus Oliveira Souza, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós terminamos o último bloco, Matheus, falando assim, dos temas, né? Que temas as diretrizes abordam? Você dizia que o temário é bastante amplo, né? Por exemplo, a enculturação, ecologia, ela fala sobre política, sobre vida social, eutanásia, etc, etc. Realmente, assim, são textos bastante ricos. Sim. Agora, você assume como pressuposto que a religião é um saber ético. Justo. Não é? Como pesquisador, eu teria que ter um respaldo científico, né? Através de Lima Vaz e outros autores é que eu entendi, fiz esse recorte da religião como saber ético. Mas você assume isso? Sim, porque eu entendo com eles. Sim. E você foi acompanhado pelo Márcio Paiva, né? O padre Márcio foi seu orientador, né? Sim, graças a Deus. Um ótimo orientador. Que bom. E ele trabalha com essa temática, né? Ética e religião. Mas, enfim, nesse ponto de vista, como é que as diretrizes revelam uma posição ética da Igreja Católica? Para responder isso, eu vou lhe dizer o seguinte. As diretrizes são voltadas para dois grupos de pessoas. Primeiro, para os agentes de pastoral e para aqueles que vão estar à frente. Então, são bispos, leigos, engajados, irmãs de caridade, religiosos, comunidades, etc. E também para o povo de Deus, como um todo, para toda a humanidade. Então, elas são uma espécie de plano de ação. O próprio nome já diz, né? Diretriz para quê? Para evangelizar. Qual é o objetivo geral, principal desses documentos? É a evangelização, que é a missão da igreja. Então, como fazer a evangelização? Então, ela dá princípios, ela não dá concretas ações, mas ela fala, olha, o nosso rumo é para o lado de cá. Então, as diretrizes são grandes rumos de ação a serem concretizados nas paróquias, nas dioceses, nas realidades eclesiais. E, nesse sentido, é um plano ético, é um plano de ação, dizendo o que é bom, o que não é bom, o que é errado, o que é desejável, o que não é desejável para a vida da igreja. Naqueles próximos 4 anos, tendo em vista os últimos 4 anos e toda a história da igreja, e tendo em vista a comunhão e participação com a América Latina e com a Igreja Magistério Papal. Entendo, com a Igreja Universal. Igreja Universal. Você falou logo no início da nossa conversa que a escolha desse pressuposto, né, tem a ver com a crise ética que a gente vive e que isso tornava o tema assim, pertinente. Né? Uhum. O que você quis dizer exatamente com estamos vivendo uma crise ética? Pois foi uma pergunta que me fizeram, inclusive, na banca. Quando eu digo que há uma crise ética, eu estou dizendo com as diretrizes. Eu me esforcei muito em ser um leitor das diretrizes. A última diretriz, que é de 2015 a 2019, ainda em vigência, na sua opinião, nós estamos vivendo uma crise ética porque nós vemos um mundo hoje de fundamentalismos, unilateralismos, às vezes a palavra não sai. É difícil mesmo. Meio trava-língua, né? Pois é. Nós estamos vivendo numa época em que os nossos cristãos não sabem muito bem, não têm uma imagem lúcida do que é a igreja. Segundo essa mesma diretriz, o que daria necessidade de uma nova evangelização, uma reevangelização. Mesmo os que sabem de Cristo, meio não sabem quem é Cristo, ou Cristo nunca foi falado. Estamos numa época de globalização que acaba com, de desnorteamentos totais, tanto nas ações quanto nas relações humanas, o que seria uma crise ética. E aí esse documento fala que nós não estamos mais numa época de mudança, mas uma mudança de época.
Quer dizer, não é que a época é de grandes transformações. Não é a época que traz transformações. Tudo transformou. Nós estamos entrando num mundo novo, o que cria uma crise. A gente só sai destruindo alguma coisa. Afinal de contas, um copo como esse, por exemplo, só pode ter suco se eu tirar a água que está dentro. Então, a saída dessa água aqui agora é a crise. Entendo. No final de 2016, ali mais ou menos, acho que na época do Natal, o jornal Folha de São Paulo, através do Instituto Datafolha, publicou um conjunto de dados mostrando que o catolicismo segue perdendo fiéis e, enfim, a gente vem acompanhando isso nas últimas décadas. E o jornal concedeu também apresentou uma entrevista, não é, com o secretário-geral da CNBB, e ele disse que a igreja está mais preocupada com pessoas comprometidas com a justiça do que com o número de fiéis. Não é? É uma resposta que causa bastante impacto quando pesquisadores do Brasil, da área de ciências da religião, teologia, ficam acompanhando esses números, né, e também de outras áreas das ciências sociais, olhando para esses dados. E a igreja, não, o representante da CNBB, em nome da CNBB, fala, não é, que a maior preocupação da igreja não é exatamente com o número de membros. Essa fala, né, da CNBB de que é importante que os cristãos sejam comprometidos com a justiça, de que maneira isso é a expressão, não é, de uma posição refletida ao longo dos anos, não é, em relação às diretrizes? Eu diria que é uma fala coerente e muito coesa. Ela em nada é contra as diretrizes, muito pelo contrário. Vamos lembrar que as diretrizes, elas são a autorreferencialidade também da CNBB. Ela diz quem é, ela diz o que ela está fazendo, ela também está expressando o que ela quer e o que ela não quer. Eu analisei no meu texto os objetivos gerais e vi quais são os pontos de continuidade e descontinuidade. O projeto para um reino de justiça e fraternidade está escrito em todos os objetivos gerais, desde 78 até 2019, porque a última diretriz vale até 2019. Então, quando eu vejo um prelado falando uma coisa como essa, eu sinto uma igreja coesa e coerente com aquilo que ela escreveu, com aquilo que ela propôs. A proposta é, o que é evangelizar? Evangelizar é levar, que é a grande proposta das diretrizes, a boa nova de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que traz o reino, e é um reino de justiça e paz. Então, portanto, evangelizar em última medida é levar a libertação tida como integral, e levar a justiça e a fraternidade, a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Nos objetivos gerais não está aumentar o número de fiéis, nos objetivos gerais que mandam, que coordenam as diretrizes, não está encher igrejas, batizar pessoas. Lá está a construção de uma sociedade justa e fraterna, porque isso é a boa nova de Jesus Cristo. Sim. Nesse sentido, essa orientação ética é também um plano de ação política? Me perguntei muito, Flávio, porque bem sabemos que o tema da libertação, que foi visto às vezes como marxismo ou um plano político, até que ponto isso é presente nas diretrizes? Pois bem, o texto das diretrizes ele não quer ser extremamente espiritualizado e não ser concreto, mas ele não quer ser concreto sem ser espiritualizado. Então há uma tensão, há o transcendente e há o imanente. Eu acho que as diretrizes ela está tentando fazer com que os dois mundos se encontrem. Ela não é um plano político, mas ela também traz traços de ações éticas, sociais e políticas. Às vezes com maior incidência, às vezes com menor incidência, dependendo da época em que aquele texto foi editado. Eu sei que você me entendeu bem, eu não estou falando da política partidária, né, nem como, por exemplo, alguns grupos religiosos, ou pessoas religiosas que querem ocupar espaços de poder, né, na Câmara, no Judiciário, até no Executivo. Né? E até vejo que a Igreja Católica tem uma posição bastante diferente, embora o leigo seja chamado a ocupar espaços institucionalmente. A Igreja mais trabalha com esse tipo de formação através das diretrizes
do que com esse anseio de poder. Mas ela denuncia. Por poder, né? Porque ela denuncia por causa da sociedade justa e fraterna que ela quer. Mas ela não denuncia partidos ou grupos de forma nenhuma. Chamemos isso talvez de grande política. Sim. Política com maiúsculo. Né? Ou a política aristotélica, platônica, a verdadeira política, aquela da organização social. E não, ela quer trabalhar a organização social. Ela não quer eleger um ou outro, ou retirar um ou outro. Não é esse o caso. Entendo. De forma nenhuma. Sim. Mesmo quando as diretrizes estavam falando da ditadura militar, em nenhum momento ela se levantou dizendo contra a ditadura militar. Peraí, então quer dizer que a Igreja Católica foi a favor da ditadura? Não, não é esse o caso. Os abusos, eles eram denunciados. Dom Paulo Evaristo Arnes, há pouco tempo falecido, por exemplo, no final de 2016, né? Ele era chamado de a voz daqueles que não têm voz. Não é à toa que o presidente Temer, no último pronunciamento de Natal do ano passado, ele se referiu ao Dom Paulo Evaristo Arnes, a única figura que ele se referiu, dizendo como um baluarte. Quer dizer, a igreja se posicionou, sim, mas não a favor de um grupo ou outro. Bom, ela não é política. Esperemos que seja um bom exemplo, sim, também para o político que você mencionou. Agradeço a sua participação aqui, Matheus, e parabéns pela sua pesquisa. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.